Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, conforme eu comentei no vídeo passado, eu vim aqui para a gente tratar de um assunto muito sério e que influencia aí diretamente no cultivo de todos nós, tá? Que são as mudanças climáticas. Então, antes de começar esse vídeo, eu quero pedir você, tá? Como apoio para já curtir esse vídeo aqui e bora então para o conteúdo de hoje. Gente, vocês já devem ter notado aí que a cada ano que passa tem se tornado cada vez mais difícil cultivar suculentas, tá? O clima de hoje, ele já não é mais o mesmo clima que a gente tinha há 5 ou 10 anos atrás. A impressão que a gente tem é que a cada ano que passa, o período de estiagem ele se intensifica e o período de precipitação, quando a chuva não vem escassa, ela vem aí em forma de dilúvio. E os meses mais quentes, as estações da primavera e do verão principalmente, que é quando o sol, ele está mais próximo de nós aqui no hemisfério sul. Então as temperaturas elas têm batido recordes e isso tem ocorrido aí cada vez com mais frequência, o que tem se tornado então motivo de preocupação para todos nós cultivadores, tá? Aparentemente, o novo normal é perder plantas aí através de cozimento. O último verão a gente viu que foi desastroso e centenas de pessoas sentiram na pele como que a mudança climática tem aí maltratado as nossas plantas, Muitas pessoas, gente, perderam tudo, toda a coleção. Vários decidiram aí, se reconstruir e passaram esse último ano refazendo as perdas, mas tantas outras pessoas simplesmente não souberam lidar com as perdas e acabaram aí abandonando o cultivo. O que é muito triste, A gente não gosta de receber essa notícia. Mas também ninguém gosta de perder planta, gente. E perder tudo assim de uma vez só para o clima é realmente algo muito desanimador, tá? Isso porque, conforme nós já conversamos aqui no canal sobre o sucesso no cultivo, e se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. Mas a gente sabe que para um cultivo dar certo, vai depender aí de diversos fatores, alguns deles como o próprio clima, por exemplo. Então, para um cultivo de sucesso, para um cultivo dar certo, nós dependemos da soma desses fatores, Que são aí do macro para o micro, o clima, o ambiente, o vaso, o substrato, a própria planta e você. Então, algum desses fatores independem de nós. O clima, por exemplo, a gente não pode mudar ou controlar ele. E o ambiente também nem sempre é um fator que a gente pode mudar, Eu, no meu caso aqui, eu já comentei com vocês que eu só tenho a estufa. Então, se uma planta não consegue se adaptar nesse ambiente, eu não consigo cultivá-la. Eu não tenho outro lugar para colocá-la. Então, assim, a nossa adequação, na maioria das vezes, ela tem que vir aí através de outros fatores, como os vasos que a gente utiliza, ou o substrato que a gente, oferece para as plantas, o tipo de planta que a gente está se propondo a cultivar, ou até mesmo aí, como nós estamos cultivando essas plantas. E assim, as suculentas, gente, elas não são difíceis de cultivar, tá? Na verdade, elas são plantas muito fortes e muito resistentes. O que acontece é que muitas vezes nós erramos a mão na soma desses fatores. E aí a planta não consegue se adaptar e acaba aí morrendo. Fato é que as suculentas, as crassuláceas, elas são plantas de clima árido. Então elas evoluíram e se adaptaram principalmente aí para conseguir sobreviver em ambientes com poucos recursos, tá? Tanto de água quanto de nutrientes. E dentro dessa família Crassulaceae, existem aí espalhadas pelo mundo todo diversos tipos de planta em todos os tipos de ecossistemas. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre elas, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima, tá bom? Então, a gente sabe que o clima árido, o clima que as suculentas geralmente habitam, ele nem sempre está relacionado com altas temperaturas, tá? Poucas são as plantas dessa família adaptadas para ambientes com temperaturas muito elevadas. Principalmente os gêneros mais famosos, que são quase todos aí de origem mexicana, As equevérias, os paquifitons, graptopétons, enfim. E o clima no México, gente, não é o mesmo clima do Brasil. E aí a gente precisa considerar também que as condições, dentro do cultivo, elas não vão ser as mesmas da natureza, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos falar sobre o que tem sido aí o principal motivo de perdas dos últimos tempos, que é por cozimento. E por quê,
Gente, vamos falar sobre a raiz das plantas, tá? A da grande maioria das plantas. As raízes, elas ficam longe do sol e longe do calor. E existe um motivo para elas ficarem ocultas, né? Ou seja, debaixo da terra, ou escondidas entre as fendas das rochas. Elas escolhem estar sempre longe da radiação solar direta e de temperaturas extremas. Então, estar em um ambiente mais fresco ajuda aí a manter a umidade e evita o estresse térmico das raízes, o que é essencial para que elas consigam aí absorver água e nutrientes de forma eficiente. Ou seja, para uma planta saudável, as raízes elas precisam ficar aí protegidas em um ambiente termicamente confortável. Vocês já devem ter reparado que se você tirar uma suculenta e deixar ela com as raízes expostas no sol, as raízes vão secar, né? Vão desidratar, vão secar e vão morrer. Então, assim, as raízes elas não foram feitas para estar em contato com a luz, para estar em contato com o calor, tá? Elas precisam estar no escuro e longe, em um local fresco e escuro, na realidade, né? E aí, gente, a associação entre altas temperaturas, vaso e substrato, elas podem acabar superaquecendo as raízes. E aí a gente vai ver que todos os seres vivos, eles têm uma temperatura corporal pré-estabelecida, tá? A nossa, a dos seres humanos, ela vai variar aí entre 36 e 37,2 graus Celsius. E quando essa nossa temperatura corporal ela começa a ultrapassar os 39 graus Celsius, já é motivo de preocupação, né? Porque isso pode levar aí a sérias complicações, incluindo dano cerebral e morte. Então veja, que quando um ser ele tem a sua temperatura corporal elevada demais, ele pode acabar morrendo de hipertermia, que é exatamente o que acontece com as plantas, tá? Principalmente as suculentas que possuem aí tanta água circulando dentro dos seus corpos. Então a gente acaba falando que a planta cozinhou, mas na verdade ela morreu de hipertermia. E é exatamente aí, né, que entra a responsabilidade dos vasos, porque eles também têm a parcela de culpa em não manter as raízes em um ambiente fresco, tá? Quando a gente fala de potes, vasos, cuias, recipientes de plantio no geral, a gente vai ver que o mais usual, o mais comum, são potes de plantio na cor preta e na cor terracota. Eu mesma, né, a minha coleção, ela é toda padronizada em potes e cuias pretas. E eu escolhi o preto na época por conta de estética, tá? Gosto. Para mim, essa cor, dentro das duas opções, era a mais atrativa. Mas se eu pudesse, né, se eu tivesse tido a opção do branco no passado, ele teria sido a minha escolha, tá? Também por estética. Eu acho que o branco não desabona em nada, é um vaso muito bonito também. Então, assim, hoje em dia, a gente até vê opções coloridas de vasos, ou algumas opções em branco, mas o fato é que não são produtos amplamente difundidos, tá? Tem época que essas opções elas acabam desaparecendo do mercado. E assim, já se foi o tempo em que a gente podia, né, se dar ao luxo de escolher os potes por estética. Dentro dessa nossa nova realidade climática, a escolha correta do vaso pode ser aí o fator crucial, né, decisivo que vai fazer com que a sua planta viva ou morra. E por que eu tô falando isso aqui, gente? A gente vai ver que as cores dos potes, elas vão influenciar aí diretamente na temperatura das raízes, tá? Isso porque as cores, elas absorvem e refletem a luz de maneiras diferentes, principalmente as cores branco e preto. O pote preto, ele absorve quase toda a radiação solar, então ele transforma essa energia em calor. Então, como resultado, o pote e o conteúdo dentro dele tendem a esquentar mais rapidamente e atingir aí temperaturas mais altas. Enquanto que o pote branco, ele reflete a maior parte da radiação solar. E aí, fazendo isso, né, ele reduz a quantidade de calor absorvido. Com menos absorção de energia, o pote branco e o conteúdo dele aí tendem a esquentar mais lentamente e a manter temperaturas mais baixas, tá? E a diferença de temperatura entre os dois potes, gente, ela pode variar aí, dependendo da intensidade do sol, da duração da exposição, né, desses potes e até mesmo da espessura do plástico.
Mas em um dia quente, ensolarado, essa diferença de temperatura entre potes pode chegar aí a cerca de 10 graus Celsius ou mais, tá? Com o pote preto aí ficando significativamente mais quente que o pote branco. E diante disso, gente, tendo acesso, né, a essa informação, a gente entende que adequar os potes da coleção, mudando as cores para cores mais claras, né, pode ser aí a chave para adequar o cultivo às novas condições climáticas e, enfim, poder oferecer aí condições mais favoráveis para que as plantas sobrevivam. Veja, então, que a cor do pote ela pode determinar se a sua planta vive ou morre. E assim, foi pensando nisso que eu tive a ideia de entrar em contato com uma das maiores indústrias de plástico do país. E aí eu expliquei para eles através de um e-mail tudo isso que eu estou falando aqui ao longo desse vídeo. E ali, gente, eu estava tentando, de alguma forma, conscientizá-los de que nós, clientes e consumidores, precisamos que as indústrias elas passem a considerar incluir a opção de cor branca em todos os produtos do catálogo destinados ao plantio. Seja pote, seja vaso, seja cuia, todos. Porque a nossa nova realidade, ela exige que adotemos essas mudanças e, infelizmente, o preto, ele já não nos beneficia mais. O branco, então, ele precisa acabar se tornando aí o novo preto, tá? Porque o futuro do cultivo no Brasil, ele depende disso. Mas aí, vocês vão ver que o meu e-mail, ele não foi o suficiente para convencê-los da real necessidade de mudança, tá? E é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Uma andorinha só, gente, ela não faz verão. E é por isso que, para mudar essa realidade, nós precisamos de todo apoio e mobilização possível para demonstrar que existe uma alta demanda por potes brancos. E não por uma questão de estética, por mais que os potes brancos sejam lindos. Nós precisamos deles para manter as plantas vivas. Então eu quero propor aqui uma mobilização geral em prol desse nosso objetivo, né? E para isso, gente, nós precisamos demonstrar para a indústria que existe essa demanda, né? Que existe uma necessidade real por trás dos potes brancos. E a gente pode fazer isso de diversas formas. Seja enviando e-mails para as indústrias, seja deixando aí comentários nas redes sociais dessas empresas, né? E principalmente, gente, compartilhando esse vídeo aqui com todo mundo que a gente conhece, que cultiva ou que já cultivou, tá? Ou até pedindo aí para amigos também apoiarem a nossa causa. Então, se você tem um canal com seguidores, né, ou um perfil no Instagram, seja de alguma forma você tem um público, compartilhe com eles, né? Trate sobre esse assunto dos potes brancos, sobre a importância da gente começar aí a se preparar, tá? Tanto para o próximo verão, né, quanto aí também para os próximos anos. Porque a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver o apoio de todos, tá? É a união que faz a força. E a gente precisa fazer com que tanto essa mensagem quanto essa nossa insatisfação ela seja levada em consideração pelos responsáveis por tomarem essas decisões. Então é por isso que hoje eu vim aqui para a gente levantar aí a hashtag Plante com Branco. Gente, espalhem isso em todos os lugares, tá? Chamem a atenção. E a gente precisa, de fato, chamar a atenção para a gente ter o nosso pedido considerado. Porque só assim nós vamos conseguir mudar essa realidade. E assim, a gente vai ver que existem também outras formas, além das cores dos potes, que a gente pode fazer para reduzir a temperatura das raízes, tá? E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo que sai aí na terça-feira. Então, pessoal, acho que é isso. Eu quero agradecer desde já a todos que decidiram aí, né, apoiar essa causa, porque são pequenas mudanças como essa, gente, que podem aí ter um grande impacto no cultivo e na vida de todos nós, tá? Então, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, no seu perfil no Instagram, no TikTok, no Facebook, nos grandes grupos do Facebook, porque essa mensagem, ela precisa atingir a todos, porque como eu mencionei no início do vídeo, ela é de interesse de todos, ok? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Alguns links com as redes sociais dessas empresas, os e-mails, para que vocês consigam entrar em contato e exigirem, né, essa mudança. Não somente eu, mas juntos eu tenho certeza que a gente consegue chegar lá, tá bom? Bem,
Obrigada a todos vocês por terem me acompanhado aqui até o final desse vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, eu já quero pedir você para deixar o seu like aí para mim. E não se esquecer de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, ok? Então, ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau!